Paz do Senhor, meus queridos irmãos, começando aqui mais um Unidos em Cristo. Se você não me conhece, eu sou Ana Beatriz. Se você é novo, eu te peço aquela força para você se inscrever no meu canal, porque todo domingo a gente tem um Unidos em Cristo, que eu fiz um propósito com Deus e faço esse Unidos em Cristo. Então fica aqui para mais dica, fica aqui fazendo parte da nossa família. Sem perda de tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 em diante, que vai dizer assim: E apareceu bem a Dairo constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não fosse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se a procurarmos contra ele na lei do seu Deus? Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um dito real e fizeram firme estes mandamentos: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o dito, e assim a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Por esta causa, o rei Dairo assinou esta escritura e disse. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: Porventura não assinaste o dito pela qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondendo o rei e disse: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então respondendo, disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do dito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14. Ouvido então o rei, o negociou. Ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe
ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum dito ou ordenância que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido de um jovem, 4 jovens na verdade, que foram trazidos de Judá pelo rei Nabucodonosor, Daniel e os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu acho que vocês já conhecem a história dos 3 jovens que ficaram dentro da fornalha ardente de fogo, e o 4º homem, que era semelhante ao filho de um deus, entrou na fornalha com ele, mas eles não se queimavam. Passou um certo tempo, Daniel, ele era apresentado antigamente por todos os homens como um homem justo, fiel, e que tinha sobre ele um excelente espírito. Ele fazia tudo certo, tudo que ele falava estava certo, o que ele fazia estava certo. Ele era um homem correto, justo e temente. E o rei colocou no coração que ele tinha que escolher um homem para ficar sobre todo o reino. E ele colocou assim e falou: Daniel é um forte candidato para isso. Então, ele esperou um certo momento até que os príncipes, prefeitos e governadores daquela época, eles ficaram atordoados porque Daniel não fazia nada de errado. E eles não queriam que Daniel fosse situado como um novo príncipe maior sobre o reino. Então eles falaram: olha, a gente vai tentar condenar esse homem para o rei poder jogar ele na cova dos leões, para ele poder morrer, e assim a gente ficar situado sobre o reino todo. Mas aí eles viram que eles não achavam nada para lançar contra Daniel, a não ser da intimidade que ele tinha com Deus, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha uma forte conexão com Deus. Ele não deixava de orar, ele orava 3 vezes por dia. Sabe o que eu entendo nesse texto? Uma coisa que um cristão, crente até o diabo mas cristão, aqueles que acreditam e servem a Deus, eles não podem deixar de fazer uma coisa. Eu posso perder tudo, eu posso perder carro, posso perder casa, posso perder amigos, posso perder ouro, posso perder prata, mas eu não posso perder a minha intimidade com Deus, porque sem o elo com Deus eu nada posso fazer. A Bíblia diz que quando a gente está em constante oração, em constante jejum, a gente pode pisar até em cima de uma cobra, que a cobra ela vai morder, mas ela não vai soltar o veneno. A gente é considerado filhos do leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí eles falaram: olha, a gente vai falar com o rei, vai falar bem assim para ele: ó, rei, tu vai ter que assinar um decreto dizendo que aquele durante 30 dias que fizer qualquer oração, qualquer petição a qualquer deus ou homem, se não for a ti, deve ser jogado, lançado dentro da cova dos leões. Então o rei falou: tá bom, vou assinar esse decreto, e não pode ser revogado e não pode ser descumprido, vai ter que ser assim. Sabendo os príncipes, os prefeitos, os governadores, que Daniel ele já tinha uma comunhão com Deus de orar 3 vezes ao dia. Então eles sabiam como fazer com que Daniel morresse. Eles fizeram isso. Então eles viram Daniel orando 3 vezes ao dia, depois que o decreto já tinha sido feito. Então eles foram conversar com o rei e falaram: olha,
O Senhor lembra que o Senhor assinou um decreto dizendo que qualquer homem que fizesse qualquer petição ao qualquer Deus ou a qualquer homem, durante 30 dias seria jogado, lançado dentro da cova dos leões. O rei afirmou dizendo, sim, é verdade. E esse decreto não pode ser revogado, não pode ser descumprido. Aí os príncipes, os governadores, eles olharam do rei e falaram, olha, mas Daniel não está fazendo conta de ti. Ele está orando 3 vezes ao dia pro Deus dele. O rei, eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que o rei, ele parou e ficou olhando, pensando um pouco, e pensou na sua cabeça, mas Daniel, não posso matar Daniel. De alguma maneira eu vou ter que tentar livrar Daniel. Daniel não pode morrer. Daniel é um homem tão justo, tão temente, tão fiel ao Deus dele, e a mim, eu não posso matar Daniel. Até o pôr do sol, eu acredito que ele fez isso. Às vezes, a cova dos leões é a nossa prova. Daniel somos nós, e o rei, às vezes, pode ser até Deus. Porque quando Deus ele coloca uma prova na nossa vida, é porque Ele quer ver e testar se a gente realmente está crendo. Se até dentro da fornalha se até dentro da cova dos leões, dentro da fornalha, se até nas águas quase afundando, a gente continua temendo a Ele. A gente não pode quebrar o elo com o Senhor, não pode parar de orar, a gente não pode parar de buscar o Senhor, porque é Ele quem manda até no nosso fôlego de vida. Antes que a gente tivesse nascido, Deus disse assim a Jeremias, antes de você tivesse nascido, eu já tinha te separado e te dado como profeta às nações. Não tem como correr quando Jesus chama, não tem como fugir quando Jesus escolhe. O rei, ele manda chamar Daniel então e fala, olha, tá bom, joga ele na cova dos leões. Daniel cai na cova. Eu imagino que Daniel agora, ele vai dizer, Deus, se o Senhor é na minha vida, faça de mim o teu querer. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, a gente não pode entregar nas mãos do Senhor e ficar querendo dar pitaco. Senhor, faz isso. Senhor, eu sei que eu já entreguei nas suas mãos, mas o que o Senhor acha de fazer isso em vez disso? Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, é para ficar nas mãos dele, não é para a gente ficar palpitando, dando pitaco daqui, dando pitaco dali, não. Quando está nas mãos dele é porque ele vai fazer, não é a gente. Eu imagino agora que o rei, ele vai ficar pensando. Às vezes o rei pode até orar dizendo, olha Deus, se o Senhor é tão poderoso assim como Daniel diz, livra Daniel naquela cova. Ele vai para o palácio, não consegue dormir. Ele não quer nem ouvir as músicas, nem os instrumentais ele quer ouvir. Ele quer ficar quieto, imaginando, meditando e pensando em Daniel. Quando Daniel estava na cova, eu imagino que o leão estava com fome, querendo matar Daniel, mas aí entra o anjo do Senhor e diz, Daniel, você não vai matar, Daniel, você não vai devorar, porque quem chamou Daniel foi Deus e ele ainda tem muita coisa para fazer. É assim na nossa vida quando nós estamos em constante oração com Deus. Quando você é um ungido de Deus, Satanás ele pode tentar te tragar, porque a Bíblia diz que Satanás ele é como um leão querendo tragar. Ele fica andando ao nosso redor e ele fica querendo tragar, ele fica querendo devorar. Mas aí entra o anjo do Senhor e diz, opa, esse aqui você não mexe, porque quem escolheu ele foi Deus, não foi o homem. Quem capacitou ele foi Deus, não foi o homem. Quem sustenta ainda é Deus, não é o homem. Eu imagino agora o anjo do Senhor chegando na boca do leão e dizendo, olha, Deus mandou você ficar quietinho, porque hoje você não vai comer Daniel, você não vai devorar Daniel. Você vai ficar quieto e ainda vai servir de travesseiro para Daniel dormir. Eu imagino agora o rei chegando na cova, mandou tirar a pedra
e falando: Daniel, você está vivo, Daniel? O povo que estava do lado falou: agora o rei é doido, está conversando com o morto. Está conversando com doido, está conversando com o morto agora. Está conversando com o defunto. Daniel morreu, Daniel morreu. Daniel já foi devorado pelos leões. Esse rei está ficando doido, está conversando com o morto. Mas aí é aí que acontece o milagre de Deus. Porque Daniel grita lá da cova e diz: Rei, eu estou aqui. Eu estou vivo. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus, o Deus do céu, mandou um anjo para vir aqui e fechar a boca do leão. Ah, se você entendeu, você vai pegar isso aqui. Você aí que está em casa, recebe. Hoje o Senhor está fechando a boca do leão que está tentando te ameaçar, que está te ameaçando, tá querendo te incriminar, tá querendo te julgar, tá querendo te criticar, tá querendo apredejar. Mas o Senhor está dizendo hoje eu estou enviando um anjo em direção a você, em direção à tua vida, à tua casa, à tua família, dizendo: Satanás não tem a permissão de te tocar. Porque quem dá permissão para Satanás fazer continua sendo Deus. Hoje o Senhor está dizendo para alguém: não sei da maneira que você entrou aqui neste vídeo, mas eu digo para você, debaixo da autoridade que o Espírito Santo me concede. Hoje o Senhor envia a providência para sua casa e Ele ainda prova que Ele é Deus na tua vida e contigo Satanás não mexe sem permissão. Porque o Senhor é lindo e maravilhoso.